A paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre de 2022, onde estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. E a lição de hoje, a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. O texto áureo, o texto de ouro da nossa lição está em Gênesis capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. E a verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. O projeto de Satanás é a destruição da família. E nós temos aqui no Brasil, não só no Brasil, mas a nível de mundo, nós temos a proliferação de entidades que trabalham para destruir a família. É uma agenda chamada uma agenda progressista. Esta agenda progressista a nível de mundo é um objetivo único: a destruição da família. O princípio judaico-cristão é o inimigo a ser vencido por este projeto de Satanás, que é esse progressismo na questão do direito de família, no ataque à família instituída por Deus. Porque família, como já falamos em lições anteriores, existem aquelas doutrinas que elas mudam com o tempo, mudam no tempo e mudam no espaço. Muda no tempo em relação à dispensação. O que era doutrina na lei de Moisés não é doutrina hoje, no período da graça. O que é doutrina para Israel não era doutrina para os gentios. Isso é mudar no espaço. Agora, princípio de doutrina não muda, nem no tempo, no concernente à dispensação, e nem no espaço relativamente ao povo. E a família, ela faz parte deste princípio de doutrina, que é imutável. Desde o princípio, Deus criou macho e fêmea, e assim Deus instituiu o casamento. O casamento não foi uma instituição humana, mas uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento com propósito. E nós vemos aqui, porque o relacionamento entre o homem e a mulher, o que nós vemos? Assim como Deus, ele tirou a mulher de dentro do homem, Deus tirou a mulher de dentro do homem, e dela, daquele pedaço da costela que Deus arrancou do homem, que Deus tirou do homem, Deus fez a mulher e trouxe ao homem. E agora, o que nós vemos? No sentido espiritual, o Senhor tirou de dentro de Jesus Cristo, lá no Calvário, o Senhor tirou a igreja. Aí nós vemos duas constituições: a família física e a família espiritual. Deus tirou de dentro do homem a mulher, e de dentro do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tirou a igreja. E quando nós vemos lá Paulo escrevendo aquela carta à igreja que estava em Éfeso, ele faz este paralelo entre o homem e a mulher, e no final ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É o mesmo relacionamento. Do relacionamento humano vêm os filhos, e do relacionamento da igreja com Cristo na sua vida espiritual vai gerando filhos espirituais para Deus mediante a manifestação de Jesus Cristo. Nós vemos assim este relacionamento profundo e espiritual que há na constituição da família. Então a família, ela é um projeto de Deus, a célula mãe da sociedade. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem formou, é um projeto de Deus. Os fundamentos da família é o casamento monogâmico heterossexual. Monogâmico e heterossexual.
No período no Antigo Testamento, nós vemos pessoas com mais de uma mulher, um casamento poligâmico, a poligamia. Mas este não era a princípio o projeto de Deus. E Jesus Cristo, quando ele foi indagado pelos fariseus, o Senhor Jesus corrige este devaneio, esse desvio de conduta, de comportamento do homem, que fora tolerado pela lei. Mas o Senhor, ele veio através da lei de Moisés estabelecer alguns limites. E agora, na graça, o Senhor Jesus, então, ele estabelece as balizas, ele estabelece marcos que não podem ser removido, arrancado, ignorado e ultrapassado. Assim, a família é monogâmica e heterossexual. Não existe, e o propósito de Deus no tocante ao casamento é que este casamento seja indissolúvel. A indissolubilidade do matrimônio é um projeto, faz parte do projeto de Deus. O que houve na antiga aliança foi Deus tolerou algumas coisas por conta do coração duro do homem. Agora, na nova aliança, nós vemos alguns fatos que também, por conta da dureza do coração do homem, Deus então permite ali a questão do desfazimento, da quebra do vínculo conjugal. Paulo, quando ensina a igreja que estava em Corinto, ele dá este detalhe, ele aponta que se a mulher ou o homem se converte ao Senhor Jesus Cristo, se converte ao Senhor, e agora, uma vez convertido, o descrente resolve deixar a casa, resolve abandonar o casamento, e Paulo diz que o deixe ir, aquele cônjuge incrédulo, e agora este cônjuge, ele permanece na sua posição e estará ele livre para contrair novas núpcias. E também o Senhor Jesus estabeleceu a questão do adultério, que é uma causa também para desfazimento do vínculo conjugal. Isto foi o que a Bíblia, isto é o que a Bíblia determina, isto é o que a Bíblia aponta. E nós não podemos deixar estes princípios bíblicos no esquecimento ou ignorá-los simplesmente. No tópico 3 da nossa lição, nós vamos encontrar a sutileza da nova configuração familiar. Ou seja, agora nós vamos entrar no ponto que é o tema da nossa lição: as ideologias contrárias à família. A sutileza das ideologias contrárias à família. O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo está vivendo esta fase do progressismo, esse ataque dessas ideologias progressistas, que o objetivo delas, o idealizador, o fomentador, a força motriz que está por trás desta agenda progressista é Satanás, é o diabo. Ele que está por trás de tudo isso. E isto é uma realidade que não podemos ignorar. Ignorar isto é o mesmo que abrir espaço para que ele continue trabalhando e fazendo essas desgraças na família e alcançando por tabela a Igreja de Cristo. Nós encontramos aqui que é a figura, nesta sutileza, dessas ideologias. Nós vamos encontrar que não foi somente aqui no Brasil, mas é a nível de mundo, mas vamos falar a respeito do Brasil. Até 2011, não se havia aqui casamento de pessoas do mesmo sexo. Aí alguém pode perguntar: pastor, mas existe lei que agora permita. E eu quero lhe dizer, não existe nem na Constituição Federal, nenhuma outra lei ordinária que permita o casamento homossexual no Brasil. Não existe lei que regulamente, que autorize, que normalize, legalize o casamento homossexual. Não existe.
Aí alguém pode dizer, mas e como que há esses casamentos? Sim, há um casamento, por quê? Porque nós temos um poder judiciário corrompido pelo ideal progressista. O nosso poder judiciário, ele está legislando que não é uma competência dele, ele não tem competência para legislar. A competência é dos deputados federais e senadores, para trabalharem nas leis federais, principalmente no que diz respeito a casamento e à própria Constituição. No entanto, o que nós estamos vendo, que em 2011, entre um aceno, um acordo realizado entre o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, Supremo Tribunal Federal, eles resolveram entre si, num acordo entre si, em maio de 2011, em admitir o casamento homossexual no Brasil. Na época, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que era também o presidente do STF, o ministro, então, Joaquim Barbosa, conhecido lá pelo relator da Ação Penal 470, do Mensalão. Este mesmo Joaquim Barbosa, que tinha todos aqueles traços de conservadorismo, mostrou ser ele um dos ponteiros, da ponta de lança para o progressismo judicial, ao baixar uma resolução no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, regularizando e normalizando, assim, permitindo que os cartórios fizessem e aceitassem o casamento homossexual. Para que se tenha uma ideia, a coisa começou em 2011, mas avançou tanto, acelerou-se tanto, que, para ter uma ideia, neste primeiro semestre do ano de 2022, até 30 de junho de 2022, os cartórios no Brasil realizaram 1.124 casamentos homossexuais. Os cartórios realizaram 1.124 casamentos homossexuais, 43, quase 44%, 43,7% em relação a 2021. Mostra o quê? Que a questão da destruição da família é algo que vem aumentando dia após dia. E nós vemos ainda, existem alguns órgãos instituto que escrevem artigo, que defendem ideias no tocante ao direito de família. E o maior destruidor da família tradicional é um instituto chamado IBDFAM, que são progressistas, e eles têm implementado grandes ideias terríveis para a destruição da família tradicional, do princípio judaico-cristão, onde é a base da sociedade brasileira. Porém, o nosso judiciário tem trabalhado de uma forma espantosa na destruição dos princípios judaico-cristãos. Vemos ainda essas questões que está havendo na questão do casamento. Nós vamos encontrar também alguns pontos que vêm fomentar a questão desse casamento homossexual. Onde que ocorre? Nós vamos ver que um dos principais movimentos que tem embasado essa comunidade LGBTQIA+, P+, e por aí vai, são uma sigla terrível. E a base disso, ela começa com o existencialismo. Nós vamos ver que a questão dessa filosofia existencialista, ela começa no século XIX, com um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Ele é considerado o pai da filosofia existencialista, e como como aqueles que deram andamento a esta filosofia e tornaram ela bastante popular e conhecida, principalmente na França, foi Jean
Jean-Paul Charles Aimé de Sartre. Jean-Paul Sartre, que é mais conhecido como Jean-Paul Sartre, ele é o grande filósofo do existencialismo ali na França e na Europa, acompanhado da sua companheira Simone de Beauvoir. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecido como Simone de Beauvoir. Esta Simone de Beauvoir, ela disse que ela escreveu que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então ela foi a base do feminismo, que trouxe essa questão feminista para o embate filosófico e defesa do homossexualismo. E nós vemos ainda que este casal, ele era uma pessoa, o Sartre, Jean-Paul Sartre, eles eram da filosofia existencialista, do existencialismo ligado ao existencialismo ateu. E teve aqui no Brasil a maior representante desta linha filosófica do existencialismo foi Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela era uma ucraniana, uma judia ucraniana, e foi recebida aqui no Brasil, naturalizada brasileira, casou-se com um embaixador brasileiro e foi uma grande jornalista e escritora. E esta foi o representante do existencialismo aqui no Brasil. Agora, essas siglas, ela vem o L de lésbica, G de gay, o B de bissexual, o T de transgênero, travesti, transexuais, e o queer, algo que não se comunica com nenhum dos dois. A pessoa ora é homem, ora é mulher, outra não é nem homem nem mulher. Esse é algo estranho. E o I, o intersexual, aquele que não se acha nem homem nem mulher e não sabe o que é da vida, nem se vai, nem se vem, se fica, se sobe, se desce, é o estranho. E a letra A é o assexual, aquele que não tem atração por nenhum do sexo. E pansexual, alguns defendem que é a letra P, e outros acham que essa letra P está contemplada pela letra B de bissexuais. E assim nós vemos, esta é a situação destas ideologias que está sendo defendida, que está sendo hoje divulgada, está sendo assim debatida e infiltrada nas escolas, alcançando a mente das nossas crianças. Infelizmente, é uma luta do bem contra o mal. É uma luta do bem contra o mal. Aquilo que é conservador, que preserva aquilo que é bom, está sendo debatido, está sendo atacado continuamente por esta ideologia progressista, que é, como já disse, tem por trás de si a obra de Satanás para destruir o princípio conservador, o princípio judaico-cristão. Aí nós vamos para olhar para os princípios bíblicos. Nós queremos ler em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6 a 9, como é que nós vamos defender as nossas famílias. Nós vemos que quando Neemias ele voltou para Jerusalém, para reedificar Jerusalém, uma das coisas que Neemias falou foi em buscar, em defender a cidade, protegendo, edificando o muro. E quando ele começou a edificar o muro, ele começou a ser atacado covardemente de todas as formas por Tobias, Sambalate, por Gesem e até pela profetisa Noádias. Começou a atacar. Mas lá em Neemias, no capítulo 4, versículos 13 e 14, nós vamos ver que ele faz um convite para as famílias. Ele começa os magistrados, ele fala dos nobres do povo, ele fala por aqueles que tinham poder econômico e também por todo o povo, dizendo: lutai pelas vossas nos lugares baixos e nos lugares altos, lugar vulnerável e lugar menos vulnerável. Ele manda as pessoas lutarem pelas suas casas, pelas suas famílias, pelas suas mulheres, pelos seus filhos e pelas suas filhas. Então ele manda lutar pela casa, lutar pela família, e é o que nós precisamos fazer nesta última hora: lutar pelas nossas casas e levantando muros para proteger desses ataques progressista que vem contra a Igreja de Cristo e principalmente agora atacando diretamente as famílias.
porque destruindo a família vai destruir, consequentemente, por tabela, destrói a igreja. Mas a igreja está protegida pelo Senhor Jesus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9, vai dizer o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e tecerão por fronteiras entre os teus olhos, e as escrevereis nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui está mostrando o que Moisés ensinando, ratificando, confirmando para o povo, que a salvação, a proteção do povo, para que o povo permanecesse fiel, era o ensino da palavra dentro de casa, todo dia, pela manhã, pelo caminho, pela tarde, nos umbrais da porta, pregando na testa. Isso aqui é uma colocação hiperbolizada, uma hipérbole, porém era para mostrar a intensidade do ensino. E hoje, neste tempo, nós precisamos desta intensidade no ensino das verdades do Evangelho, para que os nossos filhos permaneçam firmes e levando o Evangelho que tem nos conduzido até aqui. Por quê? Porque uma família forte, ela vai gerar uma igreja forte. E uma igreja fortificada, fortalecida, ela vai fortalecer e vai reedificar famílias que foram destruídas e vai construir uma família forte. Ou seja, família forte leva a igreja forte. Uma igreja forte também leva a família forte. E nós precisamos nos fortalecer pela palavra, porque o ataque é cruel, o ataque é terrível, é frontal. Mas Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 10, ele diz o seguinte, na sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve o seguinte, ou melhor, no capítulo 11, ele diz o seguinte: quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está falando da sutileza, do ataque de Satanás. Ele tinha medo, porque o seu objetivo era apresentar uma igreja pura, uma igreja inteiramente fortalecida no Senhor, como uma virgem, para um marido, a saber, a Cristo. Porque ele diz mais, porque nós sabemos que ele já havia dito no capítulo 10, no versículo 4, dizendo o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, e elas são poderosas em Deus. E nós temos várias armas aqui que poderíamos citar, mas uma delas nós podemos dizer é a palavra. A palavra é uma arma poderosa. E lá em Tessalonicenses nós vamos ver que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma de ataque. Lá em Hebreus 4 nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é como espada, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que ela desce no mais profundo do ser humano, a ponto de separar juntas e medula. Ela separa, vai à divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Pensamento está na alma, a intenção está no espírito. Então fala da profundidade da palavra de Deus. Por isso precisamos usar da palavra, porque é somente a palavra de Deus é que vai preservar a igreja nesta última hora, nesses tempos difíceis que antecede a vinda do Senhor Jesus. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.